Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos de volta aí com mais um episódio dos Amigos da Eólica e o 1º de setembro, então setembro amarelo, teremos aí muitos episódios relacionados à saúde mental, onde temos um tema muito profundo para tratar. Eu, Edgar Martins. E eu, Rômulo Salles, e nós temos uma novidade. Se você tem interesse em ser um patrocinador do nosso podcast, olha aí, nós estamos aí com a oportunidade para vocês. Clica aqui nesse QR Code que vai explicar para vocês quais são os nossos planos e como você pode ser um patrocinador nosso e aparecer a sua marca aqui conosco. Vai ser de grande valia para você e seu negócio e também para o nosso podcast, para nós alcançarmos mais pessoas. Não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir. Tá bom? Fica aí com esse episódio que vai ser maravilhoso, você vai ser edificado. Verdade, vamos lá, Rômulo. Eu quero trazer aqui... Eu não fiz pergunta, viu? Não fez pergunta? Nenhuma. Eu trouxe aqui a definição da OMS, né? Saúde mental é um bem-estar que permite ao indivíduo desenvolver as suas capacidades pessoais, lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva, a contribuir para a sua comunidade. Essa é a definição aqui da OMS, mas eu gostei muito da definição da Ana Beatriz, perfeito, que é uma psiquiatra que é bem conhecida, gosto muito dos trabalhos, dos vídeos dela, e ela diz que saúde mental é sabermos que não existe cérebro perfeito. Não existe cérebro perfeito. Aí ela, até anotei para não errar alguma palavra aqui, né? Que às vezes a gente traz na memória. Ela diz que temos que saber que temos pontos extremamente positivos, mas que também temos pontos que precisamos aprender a lidar, né? Para que isso não atrapalhe. Então, o equilíbrio, né? Potencializar aquilo que é bom e conseguir neutralizar de alguma forma e lidar com aquilo que às vezes a gente pode não ser tão bom, né? Acredito que a saúde mental, a gente vê muito no dia a dia, a gente estava falando aqui antes do começo, onde nós trabalhamos num setor, né, na eólica, onde sim, as pessoas viajam, ficam longe de suas famílias e às vezes essa distância da família trazem alguns gatilhos aí, onde a pessoa acaba se entregando a outras coisas e vivendo muitas situações que acabam sendo fugas, né, Romulo? Sim, sim. Na realidade, eu costumo sempre dizer que hoje em dia o conceito de que ter saúde mental está 100%, isso está totalmente desvirtuado. É verdade. Porque não há, pelo menos na minha concepção, hoje em dia, nenhum ser humano 100%. Verdade. Nós não estamos 100% ao longo da nossa vida, nós não estamos 100% em nenhum momento da nossa vida, né? E assim, esse distanciamento realmente ele abre algumas lacunas, principalmente quando não existe bem consolidado naquele ser humano o conceito de família. Hoje em dia eu creio que um dos maiores sofrimentos acerca de tudo está envolvido com a desconstrução da família, onde a família foi colocado como um ponto de embate e talvez algo que não seja necessário como consolidação. E quando pessoas são criadas embaixo de um não direcionamento adequado da família, muitas vezes ela não sabe qual direção seguir. Então, verdade, qualquer caminho serve. Só que o caminho que ela vai seguir acerca de onde ela vai chegar, pode ser que ela se depare e diga, cheguei no canto errado. Aí vai ter que fazer o caminho de volta para buscar a direção correta, porque às vezes faltou ali alguém que direcionasse. Quando eu falo família, não necessariamente a família tradicional, mas pode ser, às vezes, uma mulher que está criando seu filho, mas tem ali o avô daquela criança que pode dar uma indicação. Ou então, às vezes, a gente tem uma situação em que a mãe não existe mais, faleceu, e o pai está construindo a personalidade daquela criança sozinho, mas tem ali uma avó que pode dar um direcionamento feminino. Então, não necessariamente a família tradicional. Pode ter sido uma família que, ao longo do tempo, ela foi desconstruída por causa de uma fatalidade ou de uma eventualidade, mas que essa criança possa ter um direcionamento adequado para o que ela vai realizar. Eu estava estudando e tem até um filme que fala sobre Janelas do Trauma. É um filme que existe, um documentário, onde um cientista médico ele foi estudar quais eram assim, as características das pessoas que estavam presas. E aí ele foi visitar as pessoas em vários presídios, juntamente com uma psicóloga. E essa psicóloga ela entrou nos presídios e a primeira pergunta que ela fazia era:
Quem aqui tem pai? Quem tem pai? 70% da população carcerária não tinha referência de paternidade. Aí a segunda pergunta era: quem foi violentado emocionalmente ou fisicamente por seu curador, a pessoa que cuidou dele? Você pode não ter tido o pai, mas pode ter tido um padrasto, pode ter tido uma mãe, pode ter... Foi uma figura de autoridade na vida daquela pessoa. 80%. Então, assim, assim, eu costumo dizer, até ontem eu conversando com a minha filha, né, falando com ela, e eu disse assim, Mo, eu chamo a minha esposa, eu disse, Loura, ninguém... Chama Loura? Loura, Loura, ninguém vai passar por essa vida sem ser traumatizado. É verdade. Ninguém, sabe o que é ninguém? É verdade. Mas o que é que nós vamos fazer depois que formos traumatizados é que vai definir como vão ser os nossos próximos dias por aqui. Esse ponto é muito sério, porque muitas vezes nós, na verdade, estamos reagindo, né, a situações, porque nem sempre a atitude que você tem, nem sempre a atitude que nós temos, ela reflete realmente o que nós estamos vivendo aqui. Sim. Muitas vezes nós estamos trazendo dentro de nós crianças feridas, que esses sentimentos, essas feridas que estão dentro de nós, porque tem, como você falou, não tem nenhuma pessoa que passe ileso por essa vida. Por essa vida. Então nós trazemos algumas feridas. Eu não sei se você já passou por isso, né, ou se você também já passou. Acho que todos nós vamos. Em algum momento você pensar, opa, exagerei na reação. Sim. Né? Num trânsito, num relacionamento, numa DR, e você pensar, caramba, exagerei na reação. Por que eu fiz isso? Então, não tem como falar de saúde mental e de inteligência emocional sem falar de Daniel Goleman, né? Sim, que é fantástico. Aquele livro dele... Inteligência emocional excepcional, né? E ele fala disso, dessa percepção. Em primeiro lugar, é a gente se perceber. Será que a gente percebe o que a gente está sentindo? Né? Às vezes, por exemplo, a gente manda uma mensagem e a pessoa não responde. E você se sente mal com aquilo. Mas será que você consegue identificar exatamente o que você está sentindo? Ou quando num trânsito alguém te afronta e você quer virar o bichão? Mas será que você está entendendo o que você está sentindo? Então a gente tem que se perceber, né? Tem que se perceber, com certeza. Eu tenho tentado trabalhar muito isso e entendido nos últimos anos algumas coisas do porquê que a gente sente algumas coisas. E às vezes quando a gente se percebe, você tem que falar, não, o que eu estou sentindo... É isso aqui, é ansiedade. O que eu estou sentindo é rejeição. Dá nome para o que você está sentindo. O que eu estou sentindo é rejeição. O que eu estou sentindo é ansiedade. O que eu estou sentindo é medo. E você assumir, né? Porque todos nós sentimos medo, ansiedade, rejeição, todos nós. Mas você assumir que você está sentindo, aí você consegue olhar para aquilo e pensar o porquê que eu estou sentindo isso. Faz sentido com o que eu estou vivendo? Porque às vezes o que a gente sente... ele traz o reflexo de coisas que nós já sentimos e já nos machucaram no passado, e a gente agora está tendo uma reação desproporcional, que nem era tudo isso, né? Foi algo só que pareceu com aquilo, e a gente já... Outra coisa que eu vejo muito latente na sociedade atual, e também eu passei por isso, são as raízes de rejeição, que acabam, às vezes, nos acompanhando aí por muitos períodos da vida e nos impedindo de viver o extraordinário, né? Porque a rejeição, ela desperta na gente, às vezes, achar que tudo que está ao nosso redor é sobre a gente. Inclusive, tem um livro da Joyce Meyer, né? Eu li, muito bom. Para mim, um dos melhores livros que eu já li sobre esse tema. Leia aí, Raiz da Rejeição, com Joyce Meyer. E aí você está em determinada situação, achando que tudo é sobre você. Tudo é sobre você. E na realidade, nada é sobre você. A única coisa que é sobre você é a sua própria vida. E cada qual está vivendo a sua vida de acordo com as suas necessidades, as suas necessidades e também as suas vontades de querer realizar alguma coisa. E quando um ser humano é ferido nessa área, é impressionante como ele é paralisado pela opinião alheia. É verdade. A necessidade de ser amado. Validado. De ser validado sempre, em todos os meios. Então, isso acaba sendo um fardo pesadíssimo. Inclusive, um dos motivos de traição. Sim. Porque, às vezes, o cara ele não se sente validado em casa, ou a mulher,
e de alguma maneira quer buscar essa validação fora. Pode buscar isso fora. Então, assim, na realidade, quando você nunca faz, não existe treinamento nem curso para casamento, né? Você faz algumas igrejas. Você faz mas você faz uma faculdade de 5 anos para se tornar um dentista, para se tornar um médico, mas ninguém faz faculdade nem para virar um marido. E se duvidar, é a profissão mais difícil que tem, né? E aí, quando você se depara com um casamento, se duas pessoas entram num casamento ferido, a tendência é cada qual colocar no outro a expectativa daquilo que lhe carece. E isso se torna ainda um fardo para o outro. Então, assim, se me carece validação, eu quero que o outro me valide. Se me carece, tipo, abraço, carinho, toque, eu quero que o outro me valide. Então, assim, é muito complexo. E aí, uma das melhores reflexões que eu vi sobre o casamento, para que o casamento seja saudável, isso traga paz mental, saúde emocional para cada um no relacionamento, é que o casamento não é feito por dois quebrados, mas é feito por dois inteiros. É verdade. São duas pessoas inteiras construindo um par, né? Construindo um par, nós somos um par. Eu sou inteiro e você é inteiro, nós somos um par. Somos aqui unha e carne, carne e unha, uma só carne, etc. Quando eu desvirtuo isso, onde eu acho que eu sou uma chave e o outro é a fechadura, que o outro vai preencher em mim aquilo que eu estou precisando. A metade da laranja. Pode dar errado, entendeu? Uma laranja pode ser Bahia, a outra pode ser uma laranja tipo pera lá, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso para a gente não jogar nos outros aquilo que diz respeito a gente, né? Verdade. Se só um breve histórico, né? Por que Setembro Amarelo, né? Tem uma história por trás disso, né? Foi um evento que aconteceu nos Estados Unidos, em que um jovem de 17 anos, ele atentou contra a sua própria vida. E nesse evento, o que mais chamou a atenção dos amigos, as pessoas que faziam parte dele, é que ele era um restaurador de carros. E ele tinha restaurado um carro e tinha pintado esse carro na coloração amarela. Tinha pintado esse carro na coloração amarela. E o interessante disso é que os amigos ficaram transtornados porque ele não expressou nada. Ele não expressou nada de que havia algo errado com ele. E a partir daí houve uma onda de incentivo, onde estimulando as pessoas para dizerem, se existe alguma coisa errada com você, fale para alguém, diga para alguém, dê algum tipo de sinal. E, infelizmente, nós estamos passando por uma época de grande sofrimento emocional ainda. Por quê? Porque nós ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia, que é a quinta onda, que é a onda das doenças emocionais, Sim. dos fatores que vêm, né? Então, isso ainda é algo que precisa ser tratado, porque os nossos jovens, hoje, quem está com 18 anos, a gente está falando, tinha 13 anos, estava na fase da adolescência, e ali ele, por um lapso temporal, pensou que tudo na vida dele tinha acabado. Nós, há 4 anos atrás, olhamos para aquilo ali, para aquela pandemia, e dissemos, e agora? Acabou tudo? Então, todos nós tivemos ali um grande impacto emocional. Então, todos nós recebemos ali um trauma. Só que poucos trataram aquele trauma de uma maneira de olhar para ele e dizer, putz, eu fui traumatizado. Eu realmente fiquei com medo. Eu realmente nem parei ainda para meditar quais são os impactos que isso gerou em mim. Quais são as consequências de que isso trouxe para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios, para a minha profissão, né? Então, assim, muitas pessoas foram impactadas, até aquelas pessoas que não puderam parar, que tiveram que trabalhar insanamente, profissionais da área de saúde, de profissionais da área de segurança, profissionais de serviços essenciais, esses profissionais, talvez até hoje, ainda não pararam para entender o que é que aconteceu. E o que é que precisa eles fazerem por eles. E eu sinto que a pandemia, ela exigiu uma inteligência emocional das pessoas. Aumentou o número de divórcios, por exemplo. Porque as pessoas começaram a conviver mais dentro de casa, e aí você, realmente, essa tolerância, você conseguir ouvir o outro, né? Então, já não é tão simples. Verdade. Não é tão simples. Então, assim, a pandemia, ela gerou várias situações, assim, aumentou a convivência, e com o aumento da convivência gerou aí vários problemas, né? A gente tem se falado muito de saúde mental ultimamente, né? Na verdade, há estudos que falam que o sucesso de uma pessoa, né? Até a Pepsi fez um estudo
sobre isso também, eu estava vendo aqui, não sei se você chegou a ver, Rômulo, que ela observou que os executivos com alta inteligência emocional, elas são 10% mais produtivos que os outros. E que são 87% a menos de rotatividade. E que ela consegue aumentar, esse empresário ele consegue aumentar o ROI da empresa em 100%. Fantástico. Então, assim, hoje a gente vê que tem alguns estudos que falam que o que traz o sucesso de um homem, né? Muitas pessoas achavam que era o QI, né? Um tempo atrás. Se falava muito do QI, né? A inteligência cognitiva. O CDF é aquele que vai ser o teu chefe no futuro. Mas com o tempo se notou que nem sempre. Que muitas vezes, na verdade, aquele cara que ele não tem aquele QI, né? Aquela inteligência cognitiva tão alta, mas que ele tem outros parâmetros. Aí a gente fala do QE, que é a inteligência emocional, que ele consegue interagir melhor, ele consegue ter o equilíbrio. E essa inteligência emocional é algo a ser conquistado, né, Romulo? Inclusive, eu vou até acrescentar um outro coeficiente que pouco é falado e eu tenho estudado sobre isso, que é o coeficiente espiritual. Tá, assim, eu estava estudando sobre inteligência espiritual, né? O que é inteligência espiritual? Porque o ser humano ele é trino. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, se eu sou corpo, alma e espírito, eu tenho inteligência cognitiva, eu tenho inteligência emocional, mas eu também tenho inteligência espiritual. E eu, assim, fiquei encantado de como o espiritual anda alinhado à alma. E como, quando um fraqueja, pode comprometer o outro. E esse cidadão que fez o estudo, ele trata o nosso corpo, né? Ele fala que no nosso cérebro nós temos as trilhas que são feitas, são trilhas neurais. É como se você pegasse um bloco de um queijo e pegasse um bloco de aço quente e colocasse nesse queijo. Esse bloco de aço quente vai formar uma trilha até chegar do outro lado. Então, todas as suas emoções ou coisas que vocês sentem vai seguir esse caminho, como se fosse um caminho a ser percorrido. E se esse caminho for um caminho tóxico, sempre as suas emoções vão ser tóxicas, que vai gerar situações onde você não vai conseguir se conectar espiritualmente, ter uma espiritualidade adequada. Então ele disse que não adianta o ser humano ter um corpo forte, não adianta o ser humano ter uma saúde emocional adequada se ele tiver um espírito fraco. A recíproca também é verdadeira. Então, assim, é um alinhamento das três coisas. Porque a janela do fracasso emocional pode ser o espírito, como também a janela do fracasso espiritual pode ser a emoção. Então, assim, as duas coisas têm que andar alinhadas. Eu vou até falar sobre a religião. O cidadão está dentro da igreja, ele está conectado espiritualmente, mas o que é que geralmente rouba ele do propósito? A emoção. Eu concordo e eu penso que é uma coisa só, na verdade. Eu penso que a gente imita, na verdade, quem nos criou, né? Então, assim, eu penso que está muito ligado esse negócio da alma e da religião. Então, assim, se a gente deixa um fio escapar, a gente não consegue ter o equilíbrio, né? Então, se a gente não consegue estar ligado espiritualmente, em paz, porque você falou, né, aí, o cara tá na igreja, tem quantas pessoas que estão na igreja, mas não tem uma conexão espiritual com Deus, que traz paz a ele, não tem uma conexão espiritual. Ele está na igreja ali cumprindo uma tabela, como uma comunidade. Pela lei, né? Pela lei, tá vendo os amigos, é legal, a galera massa, a galera, sabe, interage com a gente vai para uns lugares legais, mas até entre você ir na igreja e ter uma conexão realmente espiritual, há um gap, há um caminho a ser percorrido, né? E eu vejo assim que, como você falou, realmente as emoções, elas roubam pessoas com grandes propósitos. Se a gente for falar de Bíblia aqui, por exemplo, Sansão é um grande homem que era um juiz que praticamente foi escolhido por Deus, tinha votos, né? Os votos que ele tinha de Nazireu, e ele foi quebrando voto a voto. A gente vê isso no livro que o... Acho que eu não sei se é o livro... Jornadas de Meninos a Homens, ele fala disso. Tem no livro do J.B. Carvalho. Então, assim, e ele foi quebrando voto a voto, por quê? Por impulso.
Emoção pura. Eu olhei, eu quero. Eu olhei, eu quero. Tinha força física. Ele não podia casar com uma mulher que não era do povo dele, que não era não era na época não era judia, na verdade era israelita, né? Mas ele quis. Ele olhava, ele queria. Não, eu quero aquela ali. Então, agir por impulso, por emoção, por isso traz consequências, né? Isso é a famosa concupiscência dos olhos, né? Os olhos, tudo começa por aqui, né? Ele olhou, ele desejou e ele tinha força para conquistar e ele foi lá e conquistou. É. Só que a força e o objetivo, entre aspas, era alcançável, mas fugia do propósito. Estava fora do propósito de vida dele, né? Assim, e a gente tem vários outros homens que acabaram caindo. Eu fui para uma palestra, acho que agora em agosto, sobre masculinidade, né? Jornada da masculinidade. E o palestrante, ele trouxe justamente a visão da importância do homem e da mulher fazer todos os dias acordo com os próprios olhos. Uhum. Todo dia você fazer um acordo com seus olhos. Para onde eu vou olhar e o que eu vou olhar. Os olhos são a janela do corpo, né? Se os seus olhos forem bons... O que é que você vai deixar acessar? Exatamente. Né? Porque tudo começa por aqui. Tudo começa por aqui. Sim. É a janela da alma. Então, ele até falou, e está no livro dele, que ele diz assim, olha, se porventura tu cobiças pelo olho, mentalmente tu vai cobiçar, vai chegar no coração e talvez tu vai cometer ali algo que tu não queria, vai fazer algo que tu não queria fazer. E aí ele dizendo, né, parece impossível. Aí ele falou, mas eu já estou há 25 anos fazendo isso. Nossa. Todos os dias eu faço um acordo com meus próprios olhos. O primeiro dia é difícil. Não precisa você calcular 25 anos. Você tem que calcular dia a dia. Dia a dia. E não é só relacionado à parte de atração sexual, não. Uhum. É a parte relacionada à atração sexual, cobiça, a parte relacionada à materialidade, inveja, comparação, é relacionada a tudo. É um acordo com os olhos. De olhar para o outro e comemorar a vitória do outro, em vez de dizer assim, porque ele não eu. Sim, né? Sim. Porque você e não eu. Então, assim, é você estar sempre de acordo com a sua essência, com o que nós nascemos para ser. Você falou de medo, né? Essa semana eu comecei a ler um livro, o nome do livro é o Seu Perfeito Você, né? O Seu Perfeito Você. É da Caroline Leaf, é uma neurocientista, e ela dizendo que quando um ser humano sente medo, todos os trilhões de células do seu corpo vibram na mesma frequência. Então, a gente não está falando de um sentimento qualquer. Então, se eu sinto medo, todos os trilhões de células vão vibrar na frequência do medo. Consequentemente, se eu sinto qualquer sentimento que eu coloco dentro de mim, todas as minhas células vão vibrar naquela mesma frequência, né? Ela trazendo um apanhado de que o corpo, ele está conectado diretamente a tudo aquilo que sentimos. Não existe um sentimento setorizado, não, é o todo. Uhum. Se é medo, é o corpo todo que sente medo, se é amor, é o corpo todo que sente amor, né? E ela fala que só existe uma maneira de se vencer o medo, é inserindo o amor. O amor. Né? O amor perfeito lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Então, assim, e o livro é maravilhoso que ele vai contando vários casos e trazendo um pouco do que a gente chama de física quântica para a nossa realidade. Uhum. Né? Que teve uma época da história em que a espiritualidade se desconectou do científico. E agora eu percebo um movimento de volta, como se a ciência estivesse se reaproximando da espiritualidade, entendendo que o que tem ali na palavra, o que tem ali na Bíblia, muitas vezes tem correlação do que a ciência já está falando há muito tempo, né? Então, eu vejo uma reaproximação fantástica da ciência com a parte espiritual, a parte espiritualidade. Né? Com certeza. E a saúde, eu vejo que a saúde mental, ela é tão importante para a gente conseguir trabalhar bem. Sim.
Porque você chega no teu trabalho e você tem algo que está na tua mente ali que você é um medo de que você não vai conseguir pagar as suas contas, uma ansiedade que está vindo, puxa, não está dando certo, e aí aquela ansiedade começa a tomar conta de você, a ponto de você pode ser inteligente o quanto for, inteligente cognitivo, a ponto de encontrar várias soluções, de pensar, né? Falando de cognitivo, uma pessoa inteligente, ela pode ser muito inteligente, mas ela vai estar gastando energia em outra coisa, né? Como se fala muito que na ansiedade, quando a gente gasta energia com ansiedade, a gente está gastando energia com um futuro que pode nem acontecer. É verdade. Já aconteceu comigo, às vezes, de conversando com a minha esposa, conversando com ela, e eu perceber uma mensagem por escrita de uma forma ruim, caramba, como é que ela falou desse jeito e tal? Mas eu não falar nada, me segurar, né? E depois, quando eu vou encontrar, oi, amor, tudo bem e tal, e eu penso, mas eu pensei que... Estava me detonando por mensagem, né? Mas é que às vezes, né, a pessoa fala, olha, conversamos mais tarde, algo assim, aí você já ouve assim, olha, conversamos mais tarde. Aí vai lá uma raiz que está guardada. Uma raizinha guardada. Ali. Aí mas na verdade, na cabeça dela, ela pode ter escrito só assim, conversamos mais tarde. E tá tudo bem. Só faltou o amor no final, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até quero falar aqui de 3 pontos muito importantes da inteligência emocional, né? Primeiro, você imagina aquele dinamite com aquele pavio. O pavio, né? Quanto tempo que o pavio leva para queimar? Você quer conseguir trabalhar um pouco mais a sua inteligência emocional? Então, algumas coisas elas nos tiram do equilíbrio, né? Algumas coisas nos tiram do equilíbrio. Para quem dirige, você pode usar o trânsito aí como um grande exemplo. Então, o que é algo que te tira do teu equilíbrio quando tu abrir a janela e xingar o cara? Qual o tamanho desse pavio? Tem uns que o pavio é bem curtinho, né? Verdade. Bastou uma fechadazinha, um farol alto, uma buzinada, e tem outros não, que esse pavio já é mais longo. E a gente tem que tentar deixar esse pavio mais longo para várias coisas da nossa vida, não é só para o trânsito. É para uma discussão que às vezes a gente não ouve direito, ou até essa questão da escutativa, que o Rômulo pode estar falando algo aqui que eu não concordo. Mas se eu trabalhar minha escutativa, mesmo não concordando, eu vou ficar escutando atentamente. Sim. Porque em algum momento ele pode me mostrar com o que ele vai falar que eu fui precipitado na minha análise, que eu analisei de maneira errada. Então, primeiro, quanto tempo leva para queimar o pavio, certo? Depois que o pavio queimou, pronto, pavio queimou, dinamite explodiu. O quão fundo você vai? O quão mal você fica? Então, como é que você fica em relação ao teu equilíbrio? Como você desce até aonde nesse mal-estar, nesse desequilíbrio, né? A ponto de surtar, de meter um murro numa porta, até onde você vai? E terceiro, quanto tempo você leva para voltar? Então, quanto tempo o pavio leva para queimar? O quão profundo, o quão mal você fica com isso e quanto tempo você leva para voltar. Trabalhar esses 3 pontos em cada etapa, em cada coisa da nossa vida no dia a dia, nos ajuda a adquirir um pouco mais de inteligência emocional. Falando sobre inteligência emocional, existe uma ferramenta poderosa que nos ajuda a ter autocontrole, etc., que é estimulada, mas de uma maneira ainda, eu acho, pequena, que é a meditação. Tá. A meditação, na década de 60, foram feitos vários estudos em Harvard, onde um ser humano que meditava fazendo repetições do número 1, durante um certo período, escutando uma música clássica de uma frequência baixa, uma música de uma frequência alfa ou teta, ela conseguia retomar o domínio próprio, a autorreflexão, e conseguia melhorar significativamente o aprendizado. Olha aí. Por causa do autodomínio, por causa do autocontrole, apenas meditando. Quando eu falo meditar, é você ter um tempo para você fazer uma boa leitura, ou escutar uma boa música, ou você fazer algumas reflexões realmente daquilo que está acontecendo.
E o próprio Daniel Goleman, ele escreveu um livro sobre meditação. Ele tem um livro fininho, bem mais fino do que a inteligência emocional, tá? Inteligência emocional é isso e meditação é isso. Que, assim, vale muito a pena a leitura para a gente entender os benefícios que a meditação traz para o corpo. Eu vou ler porque eu tenho, Rômulo, uma certa... resistência. Mas sabe por quê? Às vezes é falta de conhecimento. Às vezes a gente tem resistência. Eu ia entrar nisso aí agora, nesse minuto, ia dizer o quê? Não levem a religiosidade para isso, tá certo? É a mesma coisa da yoga, né? A yoga é uma atividade física de alongamento. Ela pode ter dois viés. Ela pode ter o viés espiritual, mas pode ter o viés apenas físico. Qual é o seu objetivo, né? Então, assim, se você vai para uma yoga onde são feitos mantras e etc., ela tem os dois viés, espiritual e o físico. Mas se você vai para uma yoga física, não tem nenhum tipo de exercício físico que eu faça hoje em dia que descomprima mais a minha coluna e alivie mais as dores em relação à parte de coluna do que a yoga, associada ao Pilates. Hoje eu não faço mais Pilates, mas teve uma época que eu fazia Pilates, para também descomprimir a coluna. Por que eu estou falando isso para você, né? Porque hoje 70% da população brasileira tem dor na coluna. Isso é uma realidade, tá? É verdade. Então, eu hoje em dia consigo aliviar as minhas dores de coluna e etc. com yoga e com pilates quando eu fazia. Atualmente, muito mais com a yoga. Então, às vezes, 1 ou 2 vezes por semana, eu vou praticar yoga. Estimulado muitas vezes pela minha esposa. A minha esposa, ela pratica bem mais que eu. E vou e faço. Parece, às vezes, os meninos, meus colegas até tiram onda, chacota, né? Porque é um exercício bem diferente da malhação, né? De pegar peso. É um exercício de isometria pura, associado a torções, associado à flexibilidade. E é bacana, eu fico imaginando tu desse tamanho fazendo yoga, o que é que vai acontecer? Vai ser legal. Então, assim, não se prendam à religiosidade. Se permitam ter experiências que confrontem você e que façam você aprender alguma coisa sobre aquilo, né? Então, assim, a ciência ela está associada a isso, né? A ciência está associada a isso. Uma outra coisa interessante também, sobre o que a gente está falando, que você falou no começo, é sobre esse distanciamento da família, que muitas vezes as atribuições do trabalho, as rotinas, eu não falo nem só em relação à viagem, eu falo em relação até à rotina mesmo, de o cara sair 6 horas da manhã, muitas vezes voltar 8 horas da noite. E aqui eu vou contar um caso que eu escutei, que foi um dos casos que mais me chocou. Conversando com um colega de profissão, e eu estava com ele, não sei se era 6 da noite, em uma reunião. E aí eu disse, não, estou indo para casa, está na hora, está tarde, quero ir para casa, eu gosto de estar em casa. E ele disse assim, eu invento o que fazer no trabalho para não voltar para casa. Meu Deus. Para não voltar para casa. Rapaz, aquilo... Mas ele morava só? Não, casado com dois filhos. Casado com 2 filhos, 2 crianças lindas, mas ele fugia daquilo. Porque eu não sei. Mas aquilo, para mim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Eu não tive coragem de falar nada para ele. É mesmo. Até porque na escala hierárquica do Corpo Bombeiros, eu era subordinado a ele. Sim, sim. Né? Eu era subordinado a ele. Então, eu me calei, tomei como aprendizado, não fiz voto, mas... Fiz uma oração dizendo que não queria ser isso. Não queria seguir esse caminho. Eu não queria nunca na vida ter o sentimento de olhar e dizer assim, não vou voltar para casa porque eu quero tudo fora. Fazer alguma coisa aqui para demorar mais, para voltar, para chegar lá já para dormir. Meu Deus, é triste. É triste demais, né? Assim, então, se você sente isso, meu irmão, procure ajuda. Tá? Procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo, para entender por que você tem esse sentimento. Né? Ali dentro daquele seio, daquele ambiente familiar, estão os seus maiores tesouros. E a gente falou aqui da autoconsciência, né? Então, identificar o que você sente. Então, assim, é importante. Você tem que tentar identificar. Sabe por quê? Se a gente não identifica, a gente vai viver por reação.
a gente não vai conseguir ser intencional, falando da intencionalidade, mandar um abraço pro meu amigo Rondinelli aí, que ele tem uns treinamentos aí sobre isso, e a gente não consegue ser intencional, a gente fica vivendo como um fruto do meio. Eu reajo ao que acontece comigo, né? Então, quando eu identifico, eu consigo tentar buscar aí o autogerenciamento, buscar esse cuidado, buscar uma terapia se necessário. Hoje em dia, cada vez mais se fala, né, Rômulo, de terapia, mas a gente que já passa dos anos 70, né? Sim. A gente já viu muito preconceito sobre isso, né, Rômulo, sobre terapia. Sobre as pessoas falarem que não, isso aí não precisa de terapia, quem precisa de terapia é você. Quem é doido, né? É doido que precisa. Hoje não, hoje a gente já vê as pessoas entendendo a importância. Então, assim, porque a gente consegue até identificar alguns sentimentos, mas para tratar, muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento profissional. Você concorda com isso? Concordo demais. Nós, assim, as competências que nos cabe está relacionada àquilo que nós somos especialistas. Eu não sou especialista em tratar as pessoas emocionalmente. Eu posso ter uma palavra, eu posso dar um conselho de acordo com o que eu já estudei, mas existe um profissional que estudou 5 anos para fazer uma terapia, para fazer ali um acompanhamento, para fazer uma psicanálise, depende do tipo de terapia que ele está sendo submetido, né? E existem vários tipos de terapia por profissionais capacitados que podem lhe auxiliar a sair de algum local que você não consegue sair por meios próprios. E às vezes, por não identificar os sentimentos, Rômulo, a pessoa acaba fazendo algo que traz alguma recompensa para ela, como comer, por exemplo. Né? Eu não sei o que eu estou sentindo, estou me sentindo mal, mas quando eu como, eu fico bem. Tá entendendo? E às vezes a pessoa faz isso também com pornografia. Com sexo, com tudo. Então, assim, acaba encontrando algo que dá uma recompensa para ela. Ela encontra algo que dá uma recompensa e aí aquilo vai, de alguma maneira, ela vai enchendo ela e às vezes está enchendo de algo que não é a solução. Você está trazendo um outro problema. Acaba encontrando um outro problema. Então, assim, você entender, né, esse autoconhecimento, saber o que eu estou sentindo, vai te ajudar a não tomar decisões de se colocar em situações só para ter um alívio daquela dor, em situações que você não tem que estar, em locais que você não tem que estar. É verdade. Algum tempo atrás, eu conversando com um colega, que inclusive ele vai estar aqui no próximo episódio, tá? Olha aí. Falando com ele sobre, em uma situação que eu me depare com uma pessoa com ideação suicida, como eu posso ajudar essa pessoa? Uhum. Como eu posso ser ali uma fonte de transformação ou uma fonte de mudança de mente naquele minuto, né? E ele disse que são basicamente 3 coisas que aquele ser humano precisa naquela situação, né? Você precisa se conectar com aquele ser humano, de conexão, né? Você precisa ser empático, ou seja, ter compaixão por aquele ser humano, porque você não sabe o tamanho da dor que ele está sentindo. A dor que ele está sentindo ali, só ele que sabe mensurar. E por último, ele diz que você tem que conseguir gerar naquele ser humano algum sentimento de esperança, onde ele possa enxergar a possibilidade de algo diferente daquilo que ele está vivendo naquele momento, né? E aquilo para mim foi fantástico para entender como ajudar alguém. E ele me contou uma história que ele disse que uma vez ele se deslocou muito rapidamente para ajudar uma pessoa no hospital que tinha tentado, era um tentante, e ele, quando se conectou com essa pessoa, ele disse que passou 30 a 45 minutos conversando com essa pessoa. Ele disse que só conversou. Ele não fez mais nada, ele só conversou. Não falaram do que ela tinha feito, não falaram por que ela fez. O ser humano só queria ser ouvido. Eu lembro dessa história. Tu lembra dessa história? Então, assim, para você ver a importância de se conectar com outro ser humano, né? Ter empatia pela dor alheia, né? Eu estava até colocando aqui, eu estava fazendo um estudo
sobre algumas leis que existem e sentimentos, né? Hoje em dia, eu estava estudando sobre culpa. Né? Por que o ser humano tem esse sentimento de culpa, né? E aí eu cheguei em um conceito de culpa. O que é a culpa, né? É uma ferramenta extremamente poderosa de manipulação e controle. E quando se vive nesse sentimento, forma-se ao seu redor um exército de culpados. O ser humano culpado tem a tendência de gerar culpa nos outros. Então, o ser humano que carrega a culpa como estilo de vida, ele gera culpa. E o que mais me impressionou foi quais são os ambientes que mais geram sentimento de culpa no ser humano. Em primeiro lugar, família. Né? A família, a maneira como é conduzido. Segundo lugar, o trabalho. E terceiro lugar, o cônjuge. Tá? São os ambientes onde se potencializa aquele sentimento de culpa ou que gera algum sentimento de culpa que o ser humano pode carregar no resto da vida. E eu separei aqui os principais sintomas de culpa, né? Até para você fazer uma autoanálise aí, né? Primeiro, teme o sucesso. Toda vida que algo está dando certo na sua vida, parece que você fica com medo. Segundo, tem uma autocrítica destrutiva. Sempre que você está fazendo alguma coisa e isso começa a dar certo, você começa a achar que é um impostor, que você não merece aquilo, que aquilo ali não foi feito para você, então você começa a fazer uma autocrítica destrutiva. Terceiro, existe no mundo dois tipos de pessoas, tá? Os lançadores de culpa e os receptores de culpa. Existem as pessoas que lançam culpa nos outros e vão ter as pessoas que recepcionam essas culpas. 4, são usuários da culpa. Né? Se funcionou comigo, vai funcionar com o outro. Então, se o estilo de vida daquele ser humano é culpar os outros e ser culpado, ele vai ter como estilo de vida culpar os outros para conseguir manipular os outros. E, por último, a linguagem da vítima. Né? A linguagem da vítima é aquela que, não, eu concordo com a sua opinião, mas... E aí contrapõe. Ou então, quando o ser humano coloca alguma coisa para ele diz assim, verei como posso fazer. Fala do futuro do presente ou do futuro do pretérito. Não consegue encarar as coisas de frente. Então, assim, eu tenho estudado sobre isso, porque para mim faz sentido tirar do meu coração qualquer sentimento de culpa. Porque eu não faço questão nenhuma de que ao meu redor eu tenho um exército de culpados. Ao meu redor eu quero um exército de pessoas saradas e curadas para poder curar outros seres humanos. É isso que eu espero. Tá certo? Mas fica aí esses cinco sintomas aí, caso você se identifique, você precisa de ajuda, irmão. Eu me lembro de uma época, Rômulo, que eu comecei a me sentir, a ter um sentimento de culpa. Não sei se alguém que está nos ouvindo pode se identificar, porque cometi muitos erros na juventude, né? No meu processo de amadurecimento, cometi muitos erros. E às vezes, quando eu olho para o passado, com a visão de quem eu sou agora, é até um processo de autodesenvolvimento mesmo, de você pensar, puxa, eu poderia ter tomado decisões diferentes, algumas coisas que eu fiz, além de me machucarem, pode ter machucado outras pessoas, ou eu sei que machucaram outras pessoas. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, até a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o nosso eu, a gente tem que tomar cuidado, porque o eu de hoje, ele não pode julgar o eu do passado, porque no passado eu não tinha o conhecimento e a maturidade que eu tenho hoje. Então, é até algo que o meu terapeuta Yuri aí, trabalhou nisso comigo, de que, poxa, hoje tudo isso serviu de aprendizado, para que não se repita, para que não aconteça alguns erros. Sim. E às vezes a gente faz o quê? A gente pega, na verdade, o eu de hoje e culpa o eu do passado, e isso gera um problema interno, né? Um problema interno, e a gente começa a ficar mal com isso. Então, quando a gente fala de saúde mental, envolve tanta coisa, né? Muita coisa. Mas aí você trouxe um assunto, existe uma maneira de se vencer a culpa. Tá? Não, esse processo que ele fez comigo me fez muito bem, porque eu pensei realmente, naquela época,
eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu realmente não tinha aprendido, não passei por esse processo, então poderia culpar várias pessoas, né, por não ter passado, porque é de praxe, mas não, realmente não passei, pois agora eu passei, e agora eu sei, e agora eu não vou passar, não vou fazer esse tipo de coisa novamente, não vou ter esse tipo de atitude novamente. E assim, quando eu estava fazendo esse estudo, né, sobre culpa, eu busquei entender primeiro o que era a culpa, depois entender quais são os sintomas e depois disse, e agora? Se eu tenho esse sentimento ou se alguém que eu conheço tem esse sentimento, como eu posso ajudar esse ser humano, né? E aí eu fui estudar, dizer assim, existe maneira de se vencer a culpa, né? E aí eu elenquei aqui 5 pontos interessantes. Primeiro, tentar eliminar a autocrítica, autodestrutiva, né? Aquela crítica que você estava fazendo para você mesmo. Existem estratégias para isso. E evitar dizer qualquer coisa autodestrutiva para você mesmo. Não deixar se envolver pela culpa e recusar ser dominado por ela. Não usar a culpa ou culpabilidade e anuncie que não irá usá-la, nem para você, nem para ninguém. Né? E aqui, na minha opinião, que eu acho que é a chave para tudo. Perdoar. Se perdoar, né? Se perdoar e perdoar todas as pessoas envolvidas no seu processo. Porque quando vem a autocrítica, pode ter também a chancela, dizer assim, não, mas eu sou assim porque alguém me ensinou isso, ou porque alguém fez isso comigo. Terceirizar. Então, assim, olha, eu hoje em dia tenho plena convicção que uma das ferramentas mais poderosas que existe é o perdão. O ser humano liberar o perdão e pedir o perdão, meu amigo, quebra tudo. É verdade. Quebra tudo, entendeu? Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de pedir Tem uma perdão. trava em relação a isso. Muita dificuldade. E ficam aprisionadas naquela emoção. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, tem a ver com saúde emocional, com saúde mental. Porque o ser humano, ele é o reflexo puro dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, se eu tenho dentro de mim sentimentos tóxicos, consequentemente as minhas emoções tendem a ser tóxicas. Às vezes você pode pensar assim, mas que adianta pedir perdão? É melhor eu mudar do que pedir perdão. Não é melhor tentar mudar do que pedir perdão e não mudar? Mas isso pode ser uma muleta. O perdão faz parte do processo do arrepender-se, né? De mudar a direção. Que o arrepender, se a gente for transliterar a palavra arrepender, ela tem a ver com mudança de direção. Sim. Eu estou mudando a minha direção, estou mudando a minha rota. E nesse processo de mudança de direção e mudança de rota, consequentemente, tem que existir o perdão nesse meio do caminho. Para que isso não seja um obstáculo à sua mudança. Você não fique preso. Quando você estava falando que você traz o seu passado para a sua frente, toda vida que você traz o seu passado para a sua frente, ele lhe impede de enxergar o quê? Exatamente. O seu futuro, entendeu? Se eu estou pegando o meu passado e estou trazendo para cá, cadê meu futuro? Se eu estou olhando para o meu passado, né? Então, assim, há uma necessidade de realmente a gente ter o nosso passado resolvido. Mas aquilo que eu disse. Tem um livro que eu li também sobre isso, que é o Passado Resolvido, Futuro Decidido. Muito do bom. Márcio Michele. Mas assim, o passado ele tem que ser um retrovisor, né? Sim. Ele não pode ser um para-brisa. Então, é muito bom a gente ter o passado como um ponto de referência para saber, opa, eu sei de onde eu saí, Perfeito. eu sei onde eu não quero voltar. Eu sei quem eu fui, mas essa fase que eu tive de, puxa, me culpar porque, caramba, como que eu... Mas chega uma hora você tem que trabalhar a ponto de olhar para aquilo e pensar, puxa, que bom que eu enxerguei. Tem gente que passa a vida inteira e não enxerga. É verdade. Porque essa mesa aqui, ela não amadurece, ela fica velha. Mas ela não amadurece. Quem amadurece? Nós. Então, objetos, eles envelhecem. E tem pessoas que envelhecem, mas não amadurecem. Passam por processos, passam por situações, não aprendem com aquilo. Então, assim, tem coisas que demorou para aprender. Às vezes eu olho e penso, puxa vida, tem coisas que eu demorei tanto para aprender, mas que bom que eu aprendi. É verdade. Então não adianta a gente olhar para quem a gente foi, para trazer culpa por quem a gente... Mas olhar para aquilo para pensar, puxa, é onde eu não quero chegar, olhar como um retrovisor, isso faz sentido. Total. Eu lembro agora que eu estava em um treinamento de inteligência emocional
E lá tinha um exercício de mandar uma mensagem para a mãe e mandar uma mensagem para o pai, né? De agradecimento. Legal. Né? E aquilo foi uma chave que virou na minha vida. Porque ainda tinha coisas que eu estava lá, assim, não, mas o papai, e aquilo fez tanto sentido para mim que eu disse, meu Deus, a única coisa que o meu pai me deve, ele me deu, que na realidade é nada. Ele não me deve nada, porque o maior presente que ele me deu foi a vida. E naquele período em que eu era um ser humano totalmente dependente, Amor e cuidado. ele nunca me deixou faltar, entendeu? Então, às vezes, eu fico preso a um trauma que aconteceu e eu tenho memória desse trauma, É verdade. querendo julgar que o meu pai deveria ter me dado algo quando eu nem sei o que é que ele recebeu. O que é que meu pai recebeu? O que é que meu pai poderia me dar do que ele recebeu? Porque eu creio hoje, genuinamente, que o ser humano ele dá aquilo que ele recebe. Como é que eu posso dar amor para alguém se eu nunca conheci o amor? Como é que eu posso ter a facilidade de abraçar alguém se eu nunca fui abraçado? Então, assim, eu tinha uma história de amor com meu pai, onde eu sempre ele me levou, sempre me incentivou e tal, mas eu não tinha uma história de toque com meu pai. E quando eu completei 18 anos de idade, eu lembro que ele disse assim, e aí, quer o que de presente? Aí eu disse, um abraço. Falou mesmo. Falei, um abraço, pai. Quero um abraço do senhor. E aí ele travado, todo duro. Travado, total. Hoje, é militar ele também, não. Pai, né? Hoje eu entendo que talvez ele nunca tenha recebido um abraço do pai e da mãe. Jesus, você sabe o que é você passar a vida sem receber um abraço do pai e da mãe? Era ele mais 12 irmãos, eram 13 irmãos. Então, era irmão criando irmão, entendeu? Chega uma hora... Não tem mais como a mãe dar conta, entendeu? Então, assim, e eu ficava muitas vezes preso a algo que achando que era uma obrigação dele me dar, mas talvez eu nunca tivesse tido discernimento de perguntar, algum dia o senhor recebeu? Você recebeu um abraço algum dia? E a empatia, isso é muito né, Rômulo, a empatia é um processo, você ter empatia faz parte de um processo de maturidade, né, de você conseguir olhar e pensar, se colocar no lugar daquela pessoa mesmo pela lente da pessoa, não pela tua lente, porque muitas vezes a gente se coloca pela nossa lente. Então, pelo que nós vivemos, puxa, aquilo ali, a pessoa fazendo aquilo é porque ela não me ama, mas não. Não é. O que a pessoa viveu? O que ela viveu na infância? Que história? Qual a história dessa pessoa? Então, assim, e é algo que é bem complexo para muito. se pensar. Se a gente for destrinchar isso aí, dá para a gente conversar muito sobre isso, né? De onde é que vem aquilo e por quê. E assim, mais uma vez voltando para a Bíblia, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Fala sobre bênção, fala sobre maldição, fala sobre várias coisas que acaba a gente vendo, nós acabamos vendo isso acontecer nas famílias, nas nossas e nas outras famílias, né? E aí para você ver como é que as coisas são. Hoje em dia, o meu pai me abraça. Hoje em dia, o meu pai me beija. Hoje em dia, a gente tem uma relação... Mas teve um processo, completamente né, diferente. Teve um processo total. Teve um processo de pedido de perdão, teve um processo de liberação de perdão, teve um processo teve um tratamento. Teve um tratamento. Tinha que ter um tratamento. Não tinha como seguir do jeito que estava, entendeu? E os frutos, eles não são alcançados só por mim. Hoje em dia, os frutos são alcançados pela minha esposa, pelos nossos filhos, e pelo que há de vir ainda, que a gente nem sabe quais são as consequências positivas disso, né? Eu quero até voltar aqui um pouquinho para falar de que, puxa, eu vejo que pais não trabalham a inteligência emocional dos filhos. Sim. A gente vê filhos tendo reações totalmente desproporcionais, se jogando no chão, rolando no chão para ter alguma coisa, gritando com os pais, desrespeitando, e assim, não sabe ouvir um não. Quantas crianças hoje não sabem ouvir um não? Esses dias estavam numa reunião entre alguns amigos nossos tal, e um casal, puxa, a filha não pode ouvir um não, então a filha vai e fala, quero celular. Não, agora não. Mas eu quero celular agora,
até conseguir. E quanto mais se cede uma situação assim para evitar o conflito, mais a criança entende que aquele é o caminho. Ela está conseguindo. E você depois, assim, se não trabalhar essa inteligência emocional agora, isso vai gerar... A gente está criando... É engraçado que o Leandro Carnal, ele fala uma frase muito engraçada, que ele fala assim que nós pegamos um maltês, é como que a gente criasse um maltês dentro de um apartamento, com as unhas cortadas, comendo ração, né, super prêmio, e daqui a pouco a gente solta na selva e fala, vai... sobrevive. É como se fazem com os filhos hoje. Então, assim, enquanto o filho está contigo, é para preparar para o mundo. É para preparar para pessoas que vai estar num trabalho e não vai dar o que ela quer, o que ele quer, que vai dizer não, que a promoção não vai ser na hora que quer, que no relacionamento que tiver não vai ser tudo que vai ser na hora que quer. Mas não, hoje eu vejo que os pais não preparam os filhos para a inteligência emocional, né, Romulo? Você falou que não tem um curso para marido, mas eu também agora trago aqui, também não tem um curso para pai, e é difícil, a gente erra. Não, eu fui agora fazer um treinamento sobre família. Agora foi. Mas diga assim... atrás de um treinamento, porque o que é que ainda precisa aprender? Ainda? Diga assim, só terminando, eu errei muito. A gente olha, não sei você, mas você olha para a primeira filha e para a segunda, aí você pensa, puxa vida, isso aqui eu aprendi, já não vou errar da mesma coisa. Eu olho para a primeira e para a segunda, entendeu? Para as duas e errei muito, entendeu? Muito. Não tem como, né? Mas existem literaturas fantásticas para a criação de crianças. Inclusive tem um livro que eu li, esse livro, a Yasmin ainda era pequenininha, estava no meu colo, que é um escritor chamado Isamitiba. Esse escritor, ele escreveu um livro chamado Quem Ama Educa. Olha, é uma literatura quase que obrigatória para todo pai, para entender quais são os limites, como impor limite a filhos e etc. E ele tem um outro livro que eu esqueci o texto, que tem a ver com o que você acabou de falar do Leandro Carnal, que ele diz assim, criando pequenos reis dentro de casa, alguma coisa assim, que é justamente o fato de você não ter a capacidade de dizer não para o filho. Mas você entende que às vezes um pai não diz não pelo filho porque tem medo de ser rejeitado por ele? Validação. Aí vem o quê? Uma raiz de rejeição, né? Uma criança que não teve, que foi rejeitada, que clama pelo amor dos outros, né? Implora que alguém a ame, entendeu? Assim, tem que tratar, tem que ser tratado e aproveite esse período agora de setembro para uma autorreflexão e buscar um profissional realmente. Todos nós precisamos cuidar das nossas emoções, para que nós possamos prosperar em todas as esferas das nossas vidas, física, emocional e espiritual. É importante. Legal, legal. Que bate-papo gostoso, né? Um assunto bom de se falar, um assunto que, quando a gente fala de autodesenvolvimento, né? Da gente se tornar alguém melhor, né? Que amanhã a gente possa ser alguém melhor do que hoje. Esse assunto de saúde mental, ele é muito importante para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir, até como o Rômulo falou, passar para os nossos filhos, né? E para quem a gente ama, e também não ferir. Porque, às vezes, né, pessoas feridas ferem. Pessoas feridas então, às vezes, a gente, por conta de feridas do passado, a gente vai ferir outras pessoas sem querer. Né? Porque as nossas reações, entenda que elas vão abaixo do âmbito da percepção. Por mais que você está percebendo que você está reagindo, porque aconteceu tudo isso aqui. E aí, é engraçado, né, que quando a gente tem uma reação desproporcional, a imaturidade emocional nos tende a fazer assim, não, mas o momento exigiu que eu fosse assim. O momento exigiu que eu falasse daquele jeito. O momento exigiu que eu metesse o murro naquela porta. O momento exigiu. Mas a gente, na verdade, tem que entender que abaixo do âmbito da percepção, que é do que eu percebi, tem coisas escondidas, tem feridas escondidas, tem coisas que estão fazendo aí com que minhas reações sejam muito desproporcionais. Será que precisava mesmo daquela reação toda? Realmente isso acontece devido a coisas que não estão na superfície, né? Não estão na superfície. Então, muitas vezes,
Não é o trazer para fora o que está dentro, mas é o jogar luz no que está dentro. Jogar luz no que está dentro. Entendeu? É o jogar luz no que está dentro. O que é que está aqui dentro que hoje não está iluminado, que eu preciso jogar essa luz, olhar e dizer, putz, isso aqui tem que tratar, né? Tem uma colega que diz assim, tem mais uma caquinha aqui para tratar, né? Mais uma caquinha aqui para tratar. Outra bem aqui, vai só tratando, né? Na realidade, pessoal, eu estava até brincando com as minhas filhas, essa vida nós viemos para se lascar, tá? Por que que eu digo isso? Porque todos os dias nós estamos tirando a lasquinha de nós para sermos pessoas melhores, tá? É aquela estátua do homem em construção. Eu acho que, salvo engano, em algum país da Europa, ela está lá numa praça pública, aquele homem com um porrete e uma talha, todos os dias talhando ele um pouquinho para se tornar uma versão melhor do que o que ele é. Por isso que eu digo, nessa vida nós viemos para se lascar mesmo. E que a gente possa, né, Romulo, que a gente possa construir com a nossa vida, construir outras histórias também, né? Eu vou falar aqui de algo que está em alta, que todo mundo está falando, que foi do Silvio Santos, né? Infelizmente perdemos um grande comunicador. Fantástico. E eu fiquei impressionado, esses dias estava conversando com a Cibele sobre quantos depoimentos de pessoas que foram ajudadas por ele. Isso é construção. É o legado, né? É o legado. Então, assim, você vê, eu vi vários depoimentos que não falavam de dinheiro, eram depoimentos falando da pessoa, do que ele fez por mim. Então, assim, eu acho que a gente possa construir isso, que a gente possa construir. Hoje, se a gente faltar, o que a gente construiu? Não é casa, não é bens. O que a gente construiu, como você falou, é a personalidade de um filho, é contribuir realmente colaborando com outras pessoas, né? Se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Se eu puder, na verdade, se eu não for um grande refletor na vida de outra pessoa, que eu seja pelo menos um vagalume, mas que eu ilumine de alguma maneira, né? Agora, o que a gente não pode sabe, ser alguém que não contribui. Então, hoje, eu penso muito assim, de que a gente ajudar as pessoas nos faz bem. Eu não lembro bem onde foi que eu vi isso, falando sobre morte, né? Na realidade, existem 3 mortes, né? O ser humano, ele morre, pode morrer cerebralmente, mas continuar biologicamente vivo. Uhum. Ele morre biologicamente quando, de fato, ele parte, mas realmente o ser humano só morre quando ele é esquecido. Ele é esquecido, ninguém fala mais dele. Então, assim, quando a gente está falando aqui de Albert Einstein continua vivo em suas realizações e seu legado. Sim. Né? Quando a gente fala do próprio Silvio Santos, ele continua vivo em suas realizações e seu legado. Então, ele deixou aí uma emissora de TV, ele deixou aí várias pessoas impactadas pela sua bondade, pelo seu amor. Então, assim, isso acho que é a cultura mexicana que fala sobre isso. Então, assim, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. O ser humano, dependendo do tipo de legado que ele deixa, é proporcional ao tempo de permanência da sua história aqui na Terra. Então, quanto maior o seu legado, por mais tempo ele vai permanecer vivo na memória das pessoas. Verdade. E quanto menor o seu legado, menos tempo ele vai permanecer vivo na memória das pessoas, entendeu? O maior legado de todos, Jesus Cristo. Quantos anos esse cara está vivo na vida das pessoas? Então, E ele continua impactando, transformando. Você foi um cara transformado, eu fui um cara transformado por ele. E você que tem dúvida, será que essa história de Jesus é verdade? Será que existiu? Você acha que se não fosse verdade, já não teria encontrado prova de que ele não existiu? Já não teria encontrado? Então, a maior prova de que é verdade é que muita gente lutou para não ser verdade. Inclusive, na época, a Bíblia fala que subornaram os soldados para que os soldados inventassem. Que tinham roubado o corpo. Que tinham roubado o corpo. Né, e depois foi descoberto. Então, assim, não ter a prova, né? Na verdade, a maior prova de Jesus Cristo ser uma verdade
ninguém encontrou uma prova, ninguém consegue provar que é mentira. É impressionante. E o que a gente pode... Falando de inteligência emocional, não tem como finalizar sem falar que, puxa, eu acredito muito na transformação pela maturidade, né? Como o próprio Costa Neto fala, né? Terapia tem seu valor, maturidade tem seu valor, mas Jesus Cristo é quem realmente nos transforma. É quem realmente faz a gente querer olhar para o passado e falar, eu não quero ser mais quem eu era, eu não quero mais. É só nossa relação com Jesus Cristo que faz a gente olhar para trás e falar assim, esse aqui já morreu, isso aqui eu não volto a ser. E aí a gente conseguir buscar soluções, encontrar numa terapia, encontrar em literaturas o caminho para realmente sair daquilo, para que nunca mais aquilo que aconteceu no passado volte a acontecer no presente. Eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Então, se você gostou... faltou uma coisinha. Tem um livro que eu escrevi que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, tá? O nome do livro é Mente Segura, Vida Segura. A minha amiga Cíntia vai botar aqui o QR Code, se você tiver interesse. Ainda tem algumas unidades. Ele fala muito do que a gente conversou aqui, sobre a parte de uma mente segura e uma vida segura. Nós agradecemos toda a sua atenção até agora. Fique conosco nos próximos episódios, vão ser episódios transformadores. A gente vai falar muito de saúde mental, muito de inteligência emocional. Vai te dar aqui ferramentas poderosas para que você possa transformar a sua vida emocionalmente, ter paz. Tirar da sua vida o peso que você não precisa carregar. Tá bom? É isso aí, galera. Finalizamos aqui esse episódio, finalizamos mais um episódio aí, o 1º de setembro, então o 1º aí de setembro amarelo. O próximo nós vamos falar um pouco de tendência suicida, né, Rômulo? Vamos trazer um especialista. Isso, como identificar, o que fazer, né? O que fazer quando acontece com você, o que fazer quando é com alguém que você ama. É verdade. E é isso aí. Então, valeu demais. Curta esse vídeo aí, compartilha com alguém, nos siga. E vamos em frente aí. Um abraço. Um abraço.